Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é um grande prazer estar aqui com cada irmão, com cada irmã, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, vamos estudar a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, com o título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Então nós, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, queremos dar as boas-vindas aos alunos e também saudamos os nossos amigos e irmãos de outras igrejas e a todos que visitam o nosso canal. Essa lição está inserida no tema deste trimestre, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esteja agora com a sua Bíblia, reúna a sua família, esteja também com a sua revista e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Este será um momento especial onde Deus certamente vai falar com todos nós. Antes da gente começar, eu peço que você participe do chat, interaja conosco, coloque lá o seu nome, coloque o nome das pessoas que estão junto com você participando dessa aula. Também peço para você curtir e compartilhar esse vídeo com parentes, com amigos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora e ative o sininho para que você possa receber as notificações. Então vamos orar para dar início à nossa aula nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, mais uma vez te agradecer por esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui e podermos, ó Deus, estudar a tua santa e bendita palavra. Que esta manhã seja uma manhã abençoada. Ó Deus, que cada ouvinte, que cada irmão possa realmente ser tocado pelo Senhor nessa manhã. E que nós possamos, ó Deus, ter o real entendimento da tua palavra, o real entendimento daquilo que se opõe à obra do Senhor. Meu Pai, abençoa-nos a todos nessa manhã, assim nós oramos, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Conforme nós falamos, a lição de número 9 tem como título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. E ela tem a data de 30 de agosto de 2020. O textuário é bastante conhecido de todos nós. Está em Romanos capítulo 8, verso 37. E diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática, ela nos lembra que quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A palavra-chave aqui, na verdade prática, é confiança em Deus. Precisamos aprender a confiar no Senhor. O objetivo geral dessa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E a leitura bíblica em classe está em 3 textos. Neemias capítulo 4, verso de 8 a 20, 1 João capítulo 4, verso 4 e 1 João capítulo 5, verso 5. Agora, uma rápida introdução sobre Neemias, o personagem principal desta lição. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, um oficial importante e de confiança do rei. Além disso, ele era também uma espécie de conselheiro real e uma pessoa muito chegada de Artaxerxes, que era o imperador. Ele era um homem de oração, patriotismo, ação, coragem e perseverança. É um dos grandes exemplos de líderes que encontramos na palavra de Deus. Neemias, ele está dentro de um grupo seleto de pessoas que foram usadas por Deus em momentos importantes da história de Israel. Podemos dizer que Neemias está junto, com uma galeria seleta, junto com José, que foi governador do Egito, Moisés, que foi o grande legislador e também o condutor do povo no deserto, Josué, que foi o grande líder que conduziu o povo em Canaã, e Samuel,
que foi profeta, sacerdote e juiz. E além disso, foi também um líder espiritual de caráter ilibado. Isso somente para destacar alguns dos líderes importantes do povo de Israel. O primeiro ímpeto de Neemias sempre foi orar. No capítulo 1, verso 4 do seu livro, depois de ouvir as notícias de Jerusalém, que estava com os muros derrubados, o povo passando fome e as portas da cidade queimadas, ele expressa da seguinte forma: ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois disso, ele levou 4 meses em oração antes de fazer o pedido ao rei, para que o enviasse a Jerusalém, para que ele pudesse então edificar a cidade que estava assolada. Neemias nos ensina que nosso primeiro ímpeto, que nosso primeiro impulso deve ser orar. Devemos orar sempre. Que possamos aprender com Neemias esta importante lição de viver em oração. Com a autorização do rei, Neemias lidera o terceiro retorno para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isto ocorreu no ano 445 a.C. Só relembrando para os irmãos que o primeiro retorno ocorreu com Zorobabel e Josué, depois do decreto de Ciro, no ano 538, e retornaram aproximadamente 50 mil judeus para a reconstrução do templo. A segunda leva regressou do cativeiro com Neemias, no ano 458. Retornaram com Esdras cerca de 17 mil exilados, e o objetivo de Esdras era restaurar o povo espiritual e moralmente. Então observamos que Esdras e Neemias foram contemporâneos e trabalharam juntos nos tempos pós-exílios. Agora, a chegada de Neemias em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Neemias faz uma inspeção in loco e constata que grande é a obra, grande era o desafio, que precisava ser realizado. A cidade estava assolada, os portões queimados e os muros caídos. Jerusalém era o retrato vivo do abandono e da desolação. Havia insegurança pública, injustiça social, pobreza, extrema miséria e degradação social. Neemias atua então como governador do Estado judeu. E depois da primeira inspeção, ele planeja uma ação e convoca o povo. Ele chama os seus irmãos a participarem da obra que foi designada por Deus. Eu acho, assim, magnífica a convocação que Neemias faz para o povo, para que eles trabalhem na reconstrução dos muros. Está lá em Neemias, capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha, em opróbrio. Aqui Neemias mexe com o brio do povo. Onde estava o patriotismo dele? Ele estava chamando o povo para trabalhar e para reconstruir aquela nação. Não poderiam se conformar com a crise, não poderiam se conformar com o caos e com a vergonha. Então Neemias convoca o povo dizendo: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. E o povo respondeu a Neemias da seguinte forma: levantemo-nos e edifiquemos. Então vamos ver aqui que o povo responde positivamente ao chamado de Neemias. E eles falam: então vamos começar o trabalho, então vamos lá. Levantemo-nos e edifiquemos. Isso está em Neemias capítulo 2, verso 17. Após 120 anos em ruínas, a obra de reconstrução dos muros, então, recomeça em Jerusalém. Agora, alguns motivos do sucesso de Neemias. Nós sabemos, pelo livro de Neemias, que a obra foi um sucesso. Eles conseguiram reconstruir os muros num tempo recorde. E qual foi o sucesso de Neemias? Por que Neemias obteve êxito nesse trabalho? 3 pontos aqui importantes. O primeiro motivo: porque Deus abençoou a obra. A boa mão do Senhor foi posta sobre eles.
O Deus do céu nos fará prosperar, dizia Neemias. E Deus, na verdade, fez o povo prosperar. Neemias chamou o povo e lhes garantiu: Deus vai abençoar essa obra. E verdadeiramente Deus abençoou o trabalho. Esse foi o primeiro motivo. Deus colocou a sua mão sobre Neemias e sobre a nação, sobre os trabalhadores e abençoou. O segundo motivo pelo qual Neemias teve êxito foi a capacidade de Neemias de liderar o povo na obra. Então Neemias teve essa grande capacidade de liderar o povo na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele era um homem capaz, competente e preparado para aquele trabalho. Dentre as qualidades e competências de Neemias, nós podemos destacar algumas delas aqui, porque são também exemplos para nós. Primeiro, a visão. Neemias era um homem de visão. Segundo, a capacidade que ele tinha de planejar. Ele sabia fazer planejamento. Terceiro, ele sabia motivar os trabalhadores, aquelas pessoas que estavam junto com eles. Neemias era um motivador. Ele sabia motivar aquelas pessoas. Quarto, ele tinha uma grande capacidade de idealizar, coordenar e realizar projeto. Isso, alguns chamariam isso de empreendedorismo. Neemias também era um homem prudente. Neemias tinha uma grande capacidade também de tomar decisões. Então, nós poderíamos dizer que Neemias era o homem certo para aquela tarefa. E podemos ver também um terceiro motivo: ele se dispôs a fazer a obra. Não adiantaria nada ele tendo uma grande capacidade, o Senhor colocando a sua mão, e se ele também não se dispusesse a realizar a obra que precisava ser feita. Então, Neemias se dispôs a fazer a obra. Diante das notícias de que Jerusalém estava daquele jeito, destruída, assolada, Neemias, então, deixa a comodidade do palácio real e ele faz a viagem, depois de receber a autorização do rei para reconstruir os muros. Ele faz aquela viagem perigosa e, chegando em Jerusalém, ele coloca a mão na massa. Ele vai trabalhar, ele vai planejar, ele vai criar estratégias, ele vai arregimentar trabalhadores para fazer a obra que precisava ser feita. Então, esses são os segredos de Neemias, porque ele obteve tanto êxito na reconstrução dos muros. Que nós também, amados irmãos, sejamos obreiros aprovados por Deus, que sejamos obreiros e que não tenhamos assim do que nos envergonhar e que possamos saber manejar bem a palavra da verdade, que sejamos obreiros e obreiras valorosas na obra do Senhor. O capítulo 3 do livro de Neemias começa com a edificação dos muros e ali contém o registro dos construtores, nomes e famílias, e Neemias está organizando a obra e está designando trabalhadores para diversos portões das muralhas de Jerusalém. Várias equipes de trabalhos são organizadas sob a supervisão dele. E os judeus de Jerusalém rapidamente se motivaram, se animaram. Todos queriam participar. É tão bom, quando a obra do Senhor é feita e os crentes e nós, trabalhadores, estamos animados para fazer o trabalho do Senhor. Isso estava acontecendo nos dias de Neemias. Os muros estavam caídos, os muros estavam destruídos. Mas quando Neemias convocou o povo, quando eles viram que Deus estava naqueles negócios, eles se animaram e começaram a trabalhar. E aí nós vamos ver o seguinte: após 120 anos que os muros estavam caídos, eles então iniciaram a reconstrução. E em 52 dias, os muros foram erguidos. Meus amados, 52 dias é um tempo recorde. Foram aproximadamente 7 semanas. Eles conseguiram concluir a obra da reconstrução dos muros. E os responsáveis por isso? De um lado, Neemias. De outro lado, os judeus, os trabalhadores. E Deus colocando as suas mãos sobre esses dois tipos de pessoas, Neemias e também os trabalhadores. Agora, vamos ver aqui alguns versos do capítulo 4 de Neemias. E vamos aproveitar para interagir com o tópico 2 da nossa lição,
que fala assim: o inimigo procura atingir nossa fé. Então nós vamos comentar alguns versos do capítulo 4, interagindo com o tópico 2 da nossa lição. Se você quiser acompanhar pela Bíblia de Estudo Macshine, é na página 70. Vamos lá. Versículos 1, 2 e 3. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Vão restaurar o seu muro? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então são palavras depreciativas e acusativas contra o povo de Deus. E no verso 3 diz assim: E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O que aconteceu? A súbita e intensa atividade do povo de Deus despertou oposição da parte das províncias circunvizinhas. Então foi assim: logo que a construção começou, a oposição se levantou contra a obra de Deus. O inimigo, ele sempre se levanta quando começamos a trabalhar na obra do Senhor. Isto é uma realidade. A construção começa e o inimigo se levanta para tentar impedir a obra do Senhor. Enquanto o povo estava passando fome, enquanto a cidade estava assolada, enquanto os muros estavam caídos, o inimigo estava quieto. Mas bastou o povo pegar as armas, bastou o povo pegar os instrumentos, para edificar os muros, o inimigo se levantou para fazer oposição. Isso nos mostra que sempre que o povo de Deus se levanta para fazer a obra, incomoda o adversário. Ele não fica parado. O inimigo, ele vai agir se nós estivermos trabalhando na casa do Senhor, na obra do Senhor. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar também armados para poder impedir que o inimigo avance e impeça a obra do Senhor. Um exército foi mobilizado por Sambalate para incitar o povo contra os judeus. O inimigo se arma contra nós, prepara ciladas, prepara emboscadas. Os inimigos escarnecem do povo de Deus. Eles agem com zombaria e desprezo. Chamam os judeus de fracos judeus, de frágeis. E eles falam também, não vão conseguir realizar a construção. Então o inimigo, ele faz esse tipo de ataque, tentando intimidar o povo de Deus, dizendo: olha, eles não vão conseguir reconstruir esse muro. A obra está sendo mal feita, outra palavra que foi falada. Quer dizer, olha a qualidade do trabalho que eles estão fazendo. Isso não vai prosperar. Isso não vai chegar a lugar algum. E depois, Tobias, um outro adversário da obra de Deus, ele fala o seguinte: uma raposa facilmente derrubará esse muro. As raposas eram numerosas naquela região, por isso os inimigos mencionam, uma raposa derrubará isso. Apesar dos ataques do inimigo, temos uma palavra do Senhor em Números 14, 9, que diz assim: o Senhor é conosco. Aleluias. Irmãos, glória a Deus, porque é Ele que nos faz prosperar. Quando nós colocamos a mão no arado, quando nós colocamos a mão no trabalho e trabalhamos para o Senhor, é Ele quem nos faz prosperar. Então, contra os ataques, contra as afrontas, contra as ameaças, o Senhor é conosco para nos livrar de todas essas coisas. A resposta de Neemias aos inimigos é oração. Olha que interessante. Versos 4 e 5 de Neemias, nós vamos ver que ele ora ao Senhor e nos ensina que esse é o caminho do crente, quando sofre oposição do inimigo. Neemias enfrentou o desprezo de Sambalate e Tobias com oração. E ele ora assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Então esta é a principal arma contra o adversário que se opõe à obra de Deus. É a oração. Enquanto o povo está se opondo, enquanto os adversários estão se opondo à obra, Neemias está em oração dizendo: ouve, ó Deus,
Ouve, Senhor, porque estamos sendo desprezados. Esta foi a primeira resposta ao inimigo. A segunda resposta de Neemias aos inimigos é retomar o ânimo para trabalhar. Os ataques do inimigo visam amedrontar o ânimo, visam amedrontar ao povo de Deus. Mas pela oração, nós recobramos o ânimo para trabalhar. Veja aqui o que diz o verso de número 6, né? Estamos no capítulo 4. O verso de número 6 fala assim: porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Então, enquanto o inimigo zombava do povo de Deus, os muros eram edificados. Algumas coisas extraordinárias estavam acontecendo aqui, né, neste momento. Primeiro, o povo estava concentrado no trabalho. Olha que importante isso, né? Apesar da oposição e apesar do desprezo. Alguns administradores hoje chamariam isso de foco. Aqueles trabalhadores tinham foco no trabalho que eles estavam fazendo. Então, eles não tiraram os olhos do trabalho. A segunda coisa extraordinária que estava acontecendo: o coração do povo estava no projeto de reconstrução, na obra de restauração dos muros. Então, como Deus havia ordenado aquela obra, que se fizesse aquela obra, o coração do povo estava nesse projeto, estava na obra do Senhor. Eles queriam ver a obra acabada. Eles queriam acabar com a vergonha e o opróbrio. O coração estava no trabalho que Deus havia ordenado. E ardia no coração daqueles homens o desejo de fazer a obra do Senhor e terminar aquela obra. E nós pensamos assim, né? É maravilhoso quando nós temos o coração na obra do Senhor. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor com o coração. Irmãos, não adianta fazer a obra para o Senhor de maneira obrigada. Não adianta fazer a obra do Senhor para que outros vejam. Nós precisamos fazer a obra do Senhor de coração, colocar o coração na obra do Senhor. Assim nós aprendemos com esses irmãos do passado que reconstruíram os muros. E a terceira coisa extraordinária que estava acontecendo ali: eles não tinham tempo para a distração do inimigo. O inimigo tentava perturbar a obra, o inimigo tentava trazer confusão à obra, mas eles não tinham tempo para esse tipo de distração. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62, o próprio Senhor Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, meu amado, minha amada, se você colocou a mão no arado, se você está trabalhando na obra do Senhor, não olhe para trás. Glória a Deus. Esta é uma mensagem maravilhosa para os nossos corações hoje. Não vamos esmorecer as nossas mãos. Não vamos desanimar na obra do Senhor. Vamos continuar firmes e vamos terminar o trabalho que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Vamos continuar aqui agora. Versos 7 e 8 do capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si, quer dizer, esses inimigos se confederaram entre si, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem de seu intento. Então, o escárnio e o desprezo agora deu lugar à força. Os inimigos que estavam apenas zombando, escarnecendo, agora eles se reúnem. Eles agora fazem uma aliança para guerrear contra o povo de Deus. Todos os inimigos planejaram juntos atacar Jerusalém e causar confusão. Conspiraram então contra o povo de Deus. Uma aliança poderosa então foi formada. E nesse instante aumenta a pressão sobre Neemias. As coisas pareciam assim muito sérias. E os inimigos mútuos, frequentemente se tornam amigos para lutarem juntos contra o povo de Deus. Isso é uma realidade. Muitas vezes
inimigos mútuos se juntam ou fazem aliança para lutar contra o povo de Deus. Foi o que aconteceu nesse momento. Sambalate, Tobias, os árabes, amonitas, asdoditas, alguns deles, eles eram os inimigos uns dos outros. Mas nesse momento eles se juntam para se oporem à obra do Senhor. Nós vemos lá também nos evangelhos que Pilatos e Herodes, eles não se falavam, eles eram inimigos. Mas quando foram condenar Jesus, eles se juntaram, fizeram até as pazes. Então isso é uma realidade. Inimigos mútuos se juntam para oporem-se ao povo de Deus, à obra do Senhor. Talvez nesse momento eles estivessem também planejando assim um ataque surpresa. E Neemias precisava tomar decisões a esse respeito. E aí nós vamos encontrar aqui uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa. O inimigo aumenta a pressão e Neemias usa novas estratégias. E é sempre assim, quando o inimigo vem sobre nós, achando que ele vai nos derrotar, o Senhor nos dá novas estratégias para nos defender e para continuarmos a trabalhar. Olha o que Neemias fez, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Olha que coisa tremenda. Oramos ao Senhor e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. De novo encontramos aqui a arma poderosa da oração. Porém, agora, além da oração, uma nova estratégia foi traçada por Neemias. No verso 17, diz assim: cada um com sua arma, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, eles faziam a obra com uma mão e com a outra empunhavam uma arma. Então, eles estavam ali se preparando para uma possível guerra. Agora, no entanto, além da arma da oração, também uma outra arma é mencionada, a vigilância. E nós temos também, meus irmãos, que vigiar sempre, vigiar a todo tempo, de dia e de noite. Devemos orar e também devemos vigiar. Tiago nos diz que a fé sem as obras é morta. As duas coisas precisam andar juntas, fé e obra. Da mesma forma como a oração e a vigilância precisam andar juntas. Nós precisamos de oração, precisamos também de vigilância, precisamos de fé, precisamos de obras. Este ato de Neemias demonstrou que ele agiu com grande equilíbrio, sabendo exatamente a medida de cada coisa, pois ele colocou uma parte do povo na construção e a outra parte ele colocou como guarda. Então, alguns construtores foram transferidos de função e passaram de construtores para guardas. E depois ele também armou os construtores, aqueles que eram operários, de forma que eles eram agora soldados e operários. Por que Neemias armou os construtores? Isso significa que ele não estava confiando somente na oração? Alguém pode fazer essa pergunta, né? Porque eles já estavam em oração, eles estavam orando. Mas quando o inimigo planeja um ataque, eles então começam a se armar para a guerra. E por que eles se armaram? Não confiaram na oração? Veja a resposta. Porque Neemias não era um fanático para cair no erro de pensar que a fé é arrogante. Podemos dizer que Neemias estabeleceu um lema, que era oração, mas além da oração era vigilância, trabalho e luta. Essas quatro coisas. Neemias entendia que o povo naquele momento precisava orar, vigiar, trabalhar e lutar. E aqui nós temos uma mensagem espiritual para as nossas vidas. Nós precisamos muito de oração. Nós precisamos desesperadamente da oração. Mas nós precisamos também de vigilância. Nós precisamos também de trabalhar. E nós precisamos também de lutar. Esta é uma grande mensagem para os nossos dias. Homens armados de prontidão, prontos para usar a espada, estrategicamente posicionados. Então esse foi o plano de Neemias para vencer os inimigos. Assim, Neemias se preparou para um provável ataque dos inimigos confederados. Agora vamos ler o verso 14. Diz assim: fiz uma rápida inspeção
E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aqui Neemias encoraja o povo. E ele fala o seguinte: não tenham medo deles. E eu imagino, irmãos, que Neemias, em determinado momento da sua supervisão, ele sai ao campo e ele começa a animar aqueles homens, aqueles trabalhadores que estavam ali, muitos deles empunhando, numa mão o instrumento para erguer o muro e com a outra mão a espada. Então Neemias passa por eles e anima eles, dizendo: olha, vamos em frente, vamos continuar esta obra, não tema o adversário, porque Deus é conosco, o nosso Deus é grande, vamos continuar esta obra. Então Neemias, eu imagino que ele sai a campo, animando aquelas pessoas, encorajando aquelas pessoas, porque eles estavam vivendo sob o perigo de um ataque a qualquer momento. O historiador Flávio Joséfo, comentando esse verso 14 aqui que nós lemos, ele fala o seguinte: os judeus estavam tão alarmados, que quase desistiram da construção. Naquele momento em que aqueles adversários se confederaram, se aliançaram e planejavam atacar o povo de Deus, o povo temeu, e não era para menos. Eles estavam ali, estavam preocupados, porque eles tinham que agora colocar os olhos na construção e também ser vigilantes, estar preparado para usar arma, para usar espada. Então, naquele momento, eles temeram, eles estavam preocupados e a obra quase parou. Foi por esse motivo que Neemias disse então para eles: não tenham medos, lembrem-se que o Senhor é grande e temível. E outra coisa que Neemias falou: olha, vocês não estão apenas reconstruindo os muros, vocês estão lutando por esta terra. Vocês estão aqui lutando pelos seus filhos, pelos seus irmãos, por suas filhas, por vossas esposas, pelos seus maridos. Então nós temos que lutar a favor dos nossos lares também. Então essa foi a palavra de encorajamento que Neemias fala para o povo. Não tenham medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e está com você nessa batalha. Irmãos, a batalha é do Senhor. A guerra é do Senhor. Nós estamos lutando, mas a vitória vem dele. Então nós não podemos temer o adversário. Nós não podemos parar a obra que estamos fazendo. Aqui nós nos lembramos de Neemias capítulo 6, verso 3, quando os ataques aumentaram, quando as afrontas aumentaram, e eles quiseram fazer a obra, chamaram Neemias, e ele fala: estou fazendo uma grande obra, e eu não vou descer, eu não vou parar essa obra que eu estou fazendo. Então que nós possamos nos encorajar nessa manhã, que nós possamos nos animar nesta manhã, que nós possamos dizer igual Neemias, falar igual Neemias: estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Aleluias. Glória a Deus. Versos 19 e 20 agora. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. A orientação de Neemias nesse momento ao povo é que eles ficassem perto uns dos outros. Que mensagem para nós essa manhã. Eles deveriam ficar perto, não deveriam se espalhar. Eles deveriam estar próximos uns dos outros. Como estavam trabalhando longe uns dos outros, poderiam ser alvos do inimigo e ter que lutar sozinho. Então a ordem foi: estejam agrupados, estejam juntos. Aqui também temos uma mensagem espiritual para nós. A falta de união é algo perigoso para a igreja e para cada membro do corpo de Cristo em particular. Então nós temos que permanecer juntos. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar unidos. Precisamos estar juntos porque a obra é grande e o inimigo é astuto. Então como vamos trabalhar sozinhos? Meus irmãos, um dos sinais do esfriamento espiritual é o afastamento. Pode perceber isso. Um dos grandes sinais do esfriamento espiritual é o afastamento. Quando alguém começa a se afastar da igreja, começa a se afastar dos irmãos, começa a se afastar de obra, isso é sinal de esfriamento. E nós precisamos estar atento a isso,
Foi o que Neemias orientou o povo, que estivessem juntos. Se eles não estivessem juntos, a obra poderia então vir a parar. Então não fique de fora. É a palavra nesta manhã para você. Não fique de fora da obra do Senhor. Se ajunte ao povo de Deus. Venha estar junto com o povo de Deus. E vamos em frente, sem ciúmes, sem desavenças, sem rivalidades. Lutamos no mesmo exército, pela mesma causa, a causa de Cristo. E no Salmo 133, o Salmo de Davi, nós vamos encontrar aquela palavra maravilhosa: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Então, vamos estar juntos, vamos estar trabalhando juntos, vamos estar agrupados, vamos viver em união, porque é através da união que o Senhor opera maravilhas na sua igreja. Aleluias. Muito bem, vamos continuar aqui. O resumo do capítulo 4 de Neemias e do tópico 2 da nossa lição é que o inimigo atua com armas como desprezo, escárnio, boatos, mentiras, astúcias e ameaças. Mas nós já até lemos, o nosso textuário que diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Então, nós queremos declarar nessa manhã que você é um vencedor em Cristo. Não retroceda, não tenha medo, não pare, não desanime, porque a vitória vem do Senhor. Agora, vamos comentar o primeiro tópico da nossa lição. Qual a procedência desses ataques? Nós comentamos rapidamente o capítulo 4 de Neemias, interagindo com o tópico 2. E agora vamos comentar o tópico 1 da nossa lição. Qual a procedência dos ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quem está por trás dos ataques ao povo de Deus, da igreja e da obra do Senhor, é o diabo e seus anjos. Então, são o diabo e os seus anjos, quer dizer, os demônios. Então, nós lutamos não contra carne e sangue, não contra pessoas, mas lutamos contra essas forças demoníacas. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual e nós temos que ter consciência disso. As nossas armas são espirituais, a nossa luta é espiritual. Glória a Deus, né? Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Olha só, que palavra importante. Os inimigos que você consegue ver, que estão na sua frente, que estão se opondo, na verdade, estão sendo usados pelo maligno, pelos demônios. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. E nós precisamos ter consciência disso. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O segundo subtópico da lição fala assim: qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Já que nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, qual é a orientação da palavra de Deus? Primeiro, resistir no dia mau. Segundo, tendo feito tudo. Terceiro, ficar firmes. Então, observamos que a Bíblia não nos aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Irmão, nós não devemos temer o nosso adversário. Não devemos temer o diabo e nem os seus demônios, nem os seus asseclas. Mas nós devemos resistir, nós devemos ficar firme e nós devemos
vencer o nosso adversário. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! O diabo tem medo de crente. O diabo tem medo do servo de Cristo, porque Cristo está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias! Glória a Deus. Vença nessa manhã o adversário e todas as suas artimanhas. Nós temos armas para vencer o nosso adversário. Aleluia. Irmãos, algumas situações a Bíblia nos aconselha a fugir, a correr. Em 2 Timóteo 2,22 diz assim: foge também dos desejos da mocidade. Então, das paixões carnais, dos desejos da mocidade, nós temos que correr, nós temos que fugir. Qual é a palavra que nós temos do Senhor diante de tentações sexuais, diante de paixões, né, que visam nos derrubar, fazer com que nós caiamos da fé? A palavra de Deus diz que nós devemos fugir dessas coisas, é correr mesmo. 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 10,14, fugir da idolatria. Então, existem algumas tentações que nós devemos literalmente correr, fugir. Como José correu, como José fugiu da tentação da mulher de Potifar lá no Egito. Mas diante do diabo, diante do nosso grande adversário, diante dos demônios, a Bíblia não nos manda fugir, não nos manda correr. Ela nos diz o seguinte: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Então, contra o nosso grande adversário, nós devemos tomar a armadura de Deus, resistir, ficar firme e vencer o adversário. Aleluia. Que você possa tomar nesta manhã posse dessa palavra, né? Tome toda a armadura de Deus, resista, fica firme e vença o adversário. Nós temos condições disso. Terceiro subtópico da nossa lição, sobre a procedência dos ataques do maligno. Então, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia afirma: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem vence o mundo é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você já creu em Jesus? Você já recebeu Cristo como seu Salvador? Você já tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? Você já foi selado pelo Espírito Santo? Então, se você creu, se você tem fé, se você tem essa confiança em Deus, você vence o mundo. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso a Bíblia nos aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Devemos não temer, mas crer somente. Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Que possamos utilizar essa arma poderosa contra o adversário, a fé. Então vamos usar a fé. Use a fé e você terá vitória na sua vida. Quarto subtópico da nossa lição, do nosso primeiro tópico, diz assim: nesta luta, as armas devem ser espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. 2 Coríntios 10:4. Só armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só podem nos prejudicar, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Então, que grande verdade espiritual nós encontramos aqui. As nossas armas, elas são espirituais. E quando usamos armas carnais, quando agimos na carne, damos lugar ao adversário, damos lugar ao inimigo. E a palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo. Então, assim, nós concluímos esse tópico, esse primeiro tópico da nossa lição.
E agora vamos então partir para o terceiro tópico da nossa lição, que diz assim: qual o segredo da vitória de Neemias e também dos judeus? Qual é o segredo? Qual foi o segredo? O primeiro segredo, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Então Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado a Jerusalém e pelejava por eles. O segundo segredo da vitória é que os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração e com frequência se lê que Neemias orava. No livro de Neemias, capítulo 4, verso 4, ele ora dessa forma: ouve, ó nosso Deus, e lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, desses homens que estão nos opondo, estão fazendo oposição à obra de Deus. Então essa foi a oração de Neemias: Senhor, ouve, nosso Deus, olha para essa situação, olha os ataques do adversário. Então Neemias era um homem de oração. Várias partes do livro nós vamos encontrar Neemias orando. E aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Então, quando nós colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor, diz aqui o nosso comentarista que Deus quer e pode, resolver o nosso problema. Salmo 50, verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te louvarei, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, que maravilha, né? Deus falando conosco nessa manhã: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para um aspecto da vida de Neemias que nós devemos imitar, né? Ele era um homem de oração. Que também nós sejamos conhecidos como homens de oração, que também sejamos conhecidos como mulheres de oração, que sejamos conhecidos como jovens de oração, que sejamos conhecidos desse jeito. Nós precisamos desesperadamente de oração. O terceiro subtópico nos alerta que devemos sempre orar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, e ele falou da necessidade da perseverança na oração. Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito, Efésios 6,18. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração, velando nela com ações de graças, ação de graças. Agora, o último ponto dessa lição trata sobre a perseverança da oração, né? Uma exposição sobre perseverança na oração. São 4 pontos e nós vamos resumi-los aqui. Primeiro ponto: perseverança na oração. O que é? É impedir que alguma coisa nos estorve de orar. Então nós precisamos fazer isso, impedir que alguma coisa possa trazer algum tipo de embaraço nas nossas orações. Então devemos estar atentos sobre isso. Precisamos de ter autodisciplina ou de ter controle sobre nós próprios, né? Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos e nós precisamos remover esses obstáculos para que possamos cumprir a nossa oração, o nosso dever de orar. Uma coisa também que acontece aqui, que nós precisamos trabalhar isso: temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Então, não sei se isso já ocorreu com você, meu irmão, né, de começar a orar, e quando começa a orar, o pensamento começa a divagar. Né? O que é isso? O pensamento começa a vaguear, viajar para outros lugares. Então, quando isso acontece, nós precisamos, né, na verdade, pedir ao Senhor, orar e pedir ao Senhor que nos liberte dessas coisas, desses pensamentos. Então, muitas vezes o crente vai orar e na hora da oração ele começa a pensar tanta coisa, vem tanta coisa e ele esquece, né, que ele está num momento de oração. O que ele deve fazer? Ele deve orar sobre isso, pedir a Deus que o ajude
E também ele deve vigiar os seus pensamentos para que isso não aconteça. Segunda coisa, né? O segundo ponto aqui sobre perseverança na oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a nossa oração. E aqui nós temos o exemplo de Daniel, que orou 21 dias e depois de 21 dias veio a resposta, né? E por que a resposta demorou? Porque o inimigo ou os espíritos malignos tinham impedido a resposta de Daniel. Depois você olhe lá, Daniel capítulo 10, versículo de 11 a 14. Leia esses versos e você vai entender o que está acontecendo nessa passagem de Daniel. Daniel começa a orar ao Senhor e no momento que Daniel começa a orar, vem a resposta. O anjo, Deus envia a resposta e o anjo vem trazendo a resposta. Só que a resposta não chega para Daniel. E por que a resposta não chega? Porque acontece uma batalha no mundo espiritual. Acontece uma batalha do anjo que veio com a resposta com um anjo de Satanás. Os dois travam uma batalha. E a resposta só chega quando o arcanjo Miguel então vai ajudar o anjo que vinha com a mensagem. E eles conseguem romper, vencer esse anjo satânico. Então, depois de 21 dias, chega a resposta para Daniel. E o anjo falou para Daniel assim: Daniel, desde o momento em que você começou a orar, o Senhor mandou a resposta. Mas houve uma batalha nos céus. E nós chegamos aqui depois de algum tempo. Irmãos, essa passagem nos ensina que quando nós começamos a orar, nós travamos também uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Por isso nós precisamos perseverar em oração para que possamos receber a resposta do Senhor. Muito bem. O terceiro ponto aqui é orar até que venha, né, a resposta. Como encontramos em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é um dos exemplos que nós temos na palavra de Deus, de que nós devemos perseverar até chegar a resposta. Enquanto a resposta não vier, nós não encerramos a nossa perseverança naquele pedido específico. Muito bem. O quarto e último ponto sobre a perseverança na oração é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. Deus está agindo, Deus está trabalhando a nosso favor. E o próprio Espírito Santo de Deus está orando em nós, está gemendo com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Nós temos essas armas espirituais poderosas para derrotar o nosso adversário. Muito bem, concluindo a nossa lição, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Veja bem, irmãos, uma lição prática para nós. Nós precisamos orar sempre, né? A Bíblia fala, orai sem cessar. Como nós vamos orar sem cessar se nós temos que trabalhar, se nós estamos no trânsito, se nós estamos transitando pelas ruas? Como que nós vamos estar sempre orando? Onde nós estivermos, na posição que nós estivermos, nós podemos estar orando, orando em pensamento, orando em silêncio, orando com os olhos abertos. Este é o segredo de estar sempre orando. Então, a palavra que nós encerramos esse estudo nessa manhã é: dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, chegamos então
a conclusão do nosso estudo nessa manhã, mas antes de fazermos aqui uma oração e encerrarmos a nossa lição nessa manhã, completarmos a nossa lição com uma oração, eu tenho algo importante para falar para você. Este é o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor. E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer uma transferência aí através do PicPay, você pode mandar o seu relatório individual para o seu professor agora aí e dizer que você vai entregar uma oferta à noite no culto. Então são várias formas que nós temos de ofertar na casa do Senhor e contribuir para esta grande obra. Então escolha a melhor maneira de você fazer isso. Você pode fazer de diversas formas e deve também, nesse momento, estar aparecendo aí na tela, né, o número da conta da igreja, para que você possa fazer da forma como melhor lhe convier. Mas não deixe de contribuir com a obra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos orar. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, possa trabalhar nos corações, ó Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa incomodar a cada um. E que o Senhor possa, nessa manhã, ó Deus, fazer uma obra poderosa nos corações. Que possamos, ó Deus, tomar consciência de que estamos passando um momento de batalha espiritual, de guerra espiritual. Que possamos tomar posse das armas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Que possamos, ó Deus, nesta manhã tomar consciência de que devemos resistir ao diabo, que devemos estar firmes nesta obra, Senhor, para que ele possa fugir de nós. Ó Deus, abençoe a Tua igreja. Abençoe a nossa escola bíblica dominical. Abençoa, Deus, o nosso culto à noite. Senhor, esteja com as Tuas mãos sobre o Teu povo. Assim como o Senhor colocou a Tua mão sobre Neemias e sobre aqueles trabalhadores e os fez prosperar, que o Senhor coloque a Tua mão sobre nós hoje e também faça-nos prosperar. Ó Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Em o nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém. Graças a Deus.